Olá pessoal, graça e paz, que você tenha sucesso e progresso. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, mas lembre-se que o Senhor trabalha por intermédio das pessoas. O Senhor não trabalha sozinho, Ele trabalha por intermédio da própria pessoa, por intermédio das pessoas. Às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, contando com o agir de Deus, e muitas vezes o tempo passa e Deus nunca age. Isso nunca acontece. Porque o Senhor age por nosso intermédio. Uma prova disso é que quando Deus decidiu libertar Israel do Egito, enviou Moisés. Quando Deus decidiu abrir o Mar Vermelho e operar um grande milagre, usou Moisés. Quando Deus operou milagres, usou as pessoas. Sempre usou as pessoas. Ah, Deus sabe da minha situação. Sabe, mas não quer dizer que vai mudar. Não quer dizer que Ele vai fazer alguma coisa. Agora, quando a pessoa age, quando a pessoa se deixa usar por Deus, pelo Espírito de Deus, as coisas mudam. Em Ezequiel 37, diz assim: a mão do Senhor, versículo 1, estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme a quantidade de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Sim, Deus sabe. Deus sabe. Eu já vou te contar o fim da história. O fim da história é: os ossos se transformarão em um exército de homens vivos, em pé, vivos. Mas o Senhor vem e pergunta assim ao profeta: essa situação pode mudar? Só o Senhor sabe. Não, saber Deus sabe. Assim como Ele sabe das nossas situações, assim como Ele sabe de tudo e de todos. Mas os ossos estão lá. Veja que o próprio Deus levou pelo Espírito Santo o profeta até o problema. Quantas vezes você está de cara com o problema e falando: Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Como assim o Senhor sabe? Aí o Senhor diz assim: então Ele me disse. E agora Ele está dizendo para nós, para mim e para você: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a vocês, ossos secos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer a carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ei, olha que palavra gloriosa. O Senhor chama o Ezequiel e diz assim: fala para os ossos que eu falei. Fala que eu falei. Diga que eu mandei. Deus não falou diretamente com os ossos, falou com o profeta para que o profeta falasse com os ossos. Da mesma forma que Ele não fala diretamente com os meus problemas, Ele fala comigo para que eu, em nome dEle, fale com os meus problemas. Eu vou chegar para os meus problemas, aquilo que representa os ossos secos na minha vida, e vou dizer: escuta aqui, em nome de Jesus, seja resolvido isso, seja mudado aquilo, seja transformado aquilo outro. Não adianta ficar esperando. Senhor, o Senhor sabe. Como assim eu sei? Vai profetizar, fala que eu falei, usa o meu nome. Usa o meu nome. E veja que Deus foi dando os detalhes para ele. Fala com os ossos e diga assim: ossos, assim diz o Senhor, o soberano. Eu farei o Espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Está falando com ossos. Ele estava falando com os ossos. Parece loucura, mas é assim que funciona. Quem tem fé fala com osso, fala com montanha, fala com tempestade, fala com foto, com peça de roupa, fala com parede, fala com carteira. Quem tem fé fala com tudo. Pela fé, o que precisa mudar tem que mudar. Deus sabe, mas vai continuar do mesmo jeito. E Deus foi falando para o profeta cada um dos detalhes daquela palavra profética. Mas enquanto Deus falava com o profeta e foi dando todas as direções a ele,
falando com poder, nenhum osso se mexeu, nada aconteceu. Mas, quando o profeta, versículo 7, eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, não enquanto Deus profetizava para mim, não. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, cada osso com seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Ele profetizou o espírito, ele profetizou osso com osso, tendões, carne e pele, e profetizou o espírito de novo, 2 vezes, mas aconteceu tudo menos o espírito. Aí o Senhor disse assim, profetize o espírito. Vamos lá, vamos detalhar isso mais e vamos profetizar a 3ª vez sobre o espírito. Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Glória a Deus. Está aí. Eu profetizo sobre a sua vida que o que hoje são ossos secos começa a juntar. O que está fora do lugar vai para o lugar certo. Começa a juntar, começa a ver um barulho. Enquanto eu profetizo aqui, que haja um barulho, um movimento, um mover espiritual, um mover em todas as áreas da sua vida, um mover na igreja, nas obras da igreja, no meio do nosso povo, um mover sobrenatural. E que o que está morto, seco, muito seco, seja transformado na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Agora vai e faz o mesmo. Enquanto a palavra era profetizada ao Ezequiel, nada aconteceu. Enquanto Ezequiel ficou lá, Deus, o senhor sabe, nada aconteceu. E talvez essa seja a história de muita gente. Ele fala que Deus sabe mesmo, Deus sabe, Deus está vendo, não sei o que, e os ossos continuam secos. Ele ouve a palavra, o Senhor profetizando no altar, profetizando, falando com você do altar, vai acontecer isso, mas você não vai lá e não fala com os ossos, não adianta nada. Olha o que acontece com alguns, vem à igreja, recebe a palavra poderosa, aquela liberação de bênçãos, aquela palavra de cura, aquela palavra de vitória, sai motivada, muitas vezes assim, puxa, tudo mudou na minha vida, e às vezes não mudou nada. Porque a palavra que ela recebeu do Espírito Santo, por intermédio do homem de Deus no altar, em alguns casos, ficou por isso mesmo. Porque a própria pessoa tem que chegar lá e falar. E profetizar sobre o problema, seja ele o problema que for. Faça isso e me envie teus testemunhos em nome de Jesus. Ó Santo e poderoso Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que nós estamos lendo, ouvindo. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu te agradeço e já consagro hoje o nosso primeiro dia do propósito. Serão 12 dias de propósito até o dia 6 de julho. E eu abro aqui com essa palavra de Ezequiel, para que a igreja, durante esse período, não fique apenas Deus sabe, o Senhor vai fazer. Não, não é só isso. Para que a igreja seja tomada por um espírito profético e todo mundo aqui saia como um profeta, que a partir de hoje, cada lar, cada casa tenha um profeta, o seu próprio profeta. Seja ele pastor ou não, obreiro ou não, membro da igreja, não importa, ele seja o profeta da sua casa, o profeta do seu trabalho, o profeta da sua vida, e que de hoje até o dia 6 do mês que vem, durante 12 dias, esses profetas peguem o que estão ouvindo no altar, o que ouviram hoje vão ouvir nos próximos dias, e saiam profetizando sobre as pessoas, os lugares, as situações e o que for mais. E enquanto eles profetizarem, enquanto forem falando, os milagres já vão começar a acontecer. Eu te louvo, te agradeço, consagro esses 12 dias aí pela frente e louvo o teu nome
pelas vitórias e pelas conquistas, pelas mudanças. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Começamos hoje. Acabamos de terminar 7 dias de jejuns, de orações na madrugada, e hoje realizamos a primeira oração, a primeira unção no altar, o primeiro culto do propósito. Amanhã vai ser o segundo. Venha para a igreja, faça parte. Todos os dias você vai passar no altar, vai receber a unção e nós vamos realizar a oração da concordância. E a palavra é essa. Serão 12 dias de palavra profética. Você vai profetizar. Eu vou profetizar. Eu sou o profeta da igreja. Vou profetizar sobre a igreja e você faz parte dela. Mas lembre-se, tem coisas que você tem que profetizar. Eu sou um profeta, você também tem que ser o profeta da sua casa. 12 dias profetizando, profeta do seu trabalho, o profeta da sua vida. Em nome de Jesus. 12 dias profetizando, 12 dias vindo à igreja, 12 dias passando no altar, 12 dias recebendo a unção, agindo pela fé e vivendo milagres. Deus te abençoe, um forte abraço. Que você tenha sucesso e progresso, graça e paz.